Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Estamos todos reunidos mais uma vez para que qualquer palavra, qualquer frase, para que qualquer discussão e qualquer sentimento aqui exposto através de nós e da espiritualidade possa chegar até você. Antes do Luar terminar de me corrigir. Pode ir. Bom, então onde você estiver, que de certa forma você consiga nesse instante respirar fundo, sentir a presença da espiritualidade, das energias positivas que andam com você, que através de Deus, Jesus, possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para esse momento de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje seria o dia do Rafa, mas a gente trocou. E aí a live do Rafa vem na semana que vem. E a gente está num assunto que a madrinha iniciou semana passada. Para quem não assistiu a live da semana passada, acho legal voltar. Mas nós estamos falando sobre viver bem. O que é viver bem? O que é um bem viver, né? Como que a gente entende isso no nosso estado de espírito, no nosso estado de pensamento, de sentimento, mental. Mas antes de eu tocar um pouquinho nesse assunto, e para quem acompanha a gente sempre, ou para quem acabou de chegar, acho que é importante entender o porquê dos assuntos, né? A gente falou antes desse assunto sobre escolhas. E esse assunto tem muito a ver, esse assunto de hoje tem muito a ver com as escolhas, tem muito a ver com os caminhos que a gente escolhe. E das consequências, né? Sejam elas positivas ou negativas. Então, é muito importante entender a base fundamental do nosso centro, que sempre está tentando trazer reflexões aqui, não só para falar da espiritualidade, mas considerando que somos um conjunto de vida. Nós somos vida. Somos pessoas que não vivem só para o centro, ou só para o trabalho, ou só para o relacionamento com pessoas, ou para bens materiais. Não, nós somos um conjunto do todo. E a nossa intenção aqui é sempre trazer essas discussões de forma que elas possam ser reflexivas, ao ponto de encontrar algumas feridas ou algumas chavinhas que a gente consiga virar e encontrar novas formas de enxergar. E aí, quando a gente fala de vida, acho que a maior expectativa de todos nós, logicamente temos ambições materiais, a gente tem ambições a nível profissional, mas a nossa intenção é sempre estar bem com a gente. E quando a madrinha colocou esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça, o que é viver bem pra mim? Viver bem pra mim é estar bem comigo, mas eu demorei muito tempo para entender isso. Eu entendia e enxergava a minha vida muito separada. Eu tinha, para viver bem, eu tinha que estar bem profissionalmente, me sentindo satisfeita. Para viver bem, eu tinha que estar bem me relacionando com as pessoas, seja amorosamente, seja amizade, seja no trabalho. Ou eu tinha que estar bem com a minha fé. Eu tinha que estar o tempo todo com uma fé muito contundente, sabe? Uma fé muito firme. Em qualquer momento que ela desviasse ou que eu duvidasse, eu não sentia que eu estava bem. Então eu separava muito. Se alguma área da minha vida não estivesse bem, eu não conseguia me sentir bem. Era uma cobrança muito excessiva. E aí eu quero falar um pouquinho hoje de como que eu cheguei ao ponto que eu estou hoje, que eu me considero uma pessoa que estou aprendendo a viver bem, mas tudo isso foi uma construção, através de conhecimento, através de centro, através de terapia, através de conversas e de escutar pessoas que gostam de mim e que me querem bem. Mas antes de falar um pouquinho disso, falando de conhecimento, dentro do viver bem, aqui na nossa casa nós estamos tentando estudar muito sobre áreas que são afins, mas que são importantes a gente entender elas de forma separada, que é a ciência, a filosofia e a religião. Quando a gente fala viver bem dentro da filosofia, hoje eu li algumas coisas sobre isso e a maioria dos filósofos comentam muito sobre o que nós seres humanos temos de diferente dos outros animais é a razão. E viver bem é quando a gente aprende a pensar.
quando a gente aprende e entende o poder do pensamento, da racionalidade, de fazer as coisas terem sentido de forma racional. E isso tem a ver com o que a gente sente, que já foi um dos temas das nossas palestras esse ano, de como a gente reage a sentimentos, a momentos, a emoções, de como isso bate, como eu trago a racionalidade para equilibrar isso, para entender isso melhor, de onde isso está vindo. Dentro da ciência, viver bem é quando no meu corpo físico eu me sinto bem. Saúde, aquilo que me deixa... me sinto disposta, me sinto com o meu corpo sem dor, sem doença, sem preocupações, aonde eu consiga agir e fazer outras coisas da vida. Mas dentro da ciência também está relacionado pensamentos e sentimentos. Já foi comprovado, isso a gente já conversou aqui uma vez, que bons sentimentos e bons pensamentos ajudam o nosso corpo a lutar contra alguma coisa, ajuda o nosso corpo a batalhar para que algo não se desenvolva, e também alguns estudos comprovam, por exemplo, câncer, que alguns sentimentos muito acumulados, eles provocam algumas questões físicas. A ciência hoje em dia está evoluindo muito nesse sentido de entender o quanto a parte emocional, né, e é um boom que a gente teve nos últimos 10 anos de estudos psiquiátricos e psicológicos que favoreceram que a humanidade entendesse melhor sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, sobre algumas questões que antes eram tratadas como loucura ou como pessoas que não eram normais. E muito pelo contrário, né? Ainda há muito preconceito, mas dentro da ciência e das explicações isso começou a ser tratado com uma normalidade e com uma atenção diferente, né, para que essas pessoas pudessem estar na sociedade. Então a ciência também, através disso, vem mostrando para a gente que ela pode, de certa forma, trazer uma ideia do que é viver bem e aceitar algumas condições, né? Não são condições, e aí se a gente entrar na parte espiritual, que tem a ver com outras vidas, mas com escolhas dessa vida também, né? E que a gente precisa entender o poder que nós temos. E a religião, independente de qual que é a sua religião, de como você pratica ela, seja numa igreja evangélica, seja no budismo, seja no candomblé, seja na umbanda, no espiritismo Kardec, não importa. A religião é algo que faz com que a gente se conecte com uma base moral, com que a gente acredite, com que a gente acredita que seja a base moral. A base moral é aquilo que Jesus trouxe para nós, e no Sermão da Montanha isso é muito claro, de como a forma ideal da gente tratar as pessoas, como é a forma ideal da gente sentir e se relacionar, como a gente agir com as pessoas, de como, né, viver em sociedade, porque nós não estamos sozinhos. E isso ainda é uma dificuldade muito grande nossa, nós encarnados nesse planeta, que estamos no momento de prova e expiação, tentando passar para a regeneração, mas ainda temos muita dificuldade com essa questão da base moral. Então, partindo desse princípio, que nós somos seres, na filosofia, capazes de pensar e trazer a racionalidade, independente do que a gente sente, que temos a ciência a nosso favor para entender o impacto que nós temos, fisiológico, mental, sentimental, dentro do nosso corpo físico, e o quanto o espírito também impacta, né, como um ser encarnado, e o quanto a religião ela demonstra e mostra o caminho de como agir, de como ser, e que liga a gente a algo maior através da fé, são fatores determinantes para que a gente consiga entender o que é viver bem. E aí, eu conversando com a madrinha, a gente pensando, tá, a gente pode falar sobre todas essas áreas, mas o que talvez impacta mais a gente para tomadas de decisões no momento presente da nossa vida, ou com as preocupações e os anseios que a gente vive, que causam milhões de sentimentos. E aí a madrinha falou pra mim, você vai falar sobre o passado, o quanto o passado impacta pra gente viver bem. Na hora eu brinquei com ela, falei assim, será que eu tô falando isso por querer? Porque eu preciso aprender? E ela riu e falou, não, só veio na minha cabeça. Mas, obviamente que fez muito sentido pra mim.
E aí eu preciso e não consigo vir aqui falar para falar só parte teórica ou que eu estudei se eu não falar de mim, de como eu consegui chegar até aqui, nesse estado que hoje eu estou. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre fui muito melindrosa, no sentido de não querer que as pessoas me chamassem atenção, de não querer que as pessoas falassem pra mim que eu estava errada, ou que eu pudesse em algum momento machucar alguém, ou alguma atitude minha, alguém pudesse achar ruim. Então eu sempre fui uma pessoa, na minha adolescência e no início da fase adulta, de me preocupar muito com o que as pessoas iriam pensar de mim, e isso me causava muito sofrimento. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que algumas coisas que eu sofria, algumas coisas que eu escolhia alimentar aquele sentimento que me fazia muito mal, estava muito vinculado a coisas que eu vivi no passado. A forma como eu interpretei a minha infância, a forma como eu interpretei as pessoas que cuidaram de mim, aquelas pessoas que estavam à minha volta, o que eu considerava como confiança, o que eu considerava como ser uma pessoa boa ou ser uma criança boa que entregava tudo. Então, por exemplo, na infância, eu morria de medo de minha mãe na escola. E minha mãe nunca me ameaçou de nada, minha mãe nunca falou nada, mas foi a forma como eu interpretei que eu, de certa forma, precisava entregar o melhor. Eu precisava provar que eu conseguia fazer tudo da melhor maneira possível. E na adolescência foi da mesma forma, porque eu vivenciei um mundo muito complexo de cobrança, que foi na época que eu jogava basquete profissionalmente, e era exigido que eu entregasse o meu melhor todos os dias. E se eu não entregasse, eu ficava fora de tudo. Então era uma prova de ser boa em tudo o tempo todo. E quando eu tomei algumas decisões de que eu não queria vivenciar mais a vida de atleta, quando eu tinha alguns anseios a nível de relacionamento, de como eu me relacionava com as pessoas, eu percebi que eu comecei a sofrer muito com querer entregar o melhor sempre. E dependendo da forma como a gente encara isso, aquilo vira um dogma, aquilo vira uma verdade, vira um fato, como se sem aquilo você não conseguisse se sentir bem, como se sua vida não fizesse sentido, como se aquilo fosse algo muito importante que guiasse a sua vida, e qualquer coisa que saísse fora daquilo, no sentido de agradar, no sentido de entregar o meu melhor, no sentido das pessoas me elogiarem, das pessoas me reconhecerem. E eu comecei a perceber o quanto eu precisava alimentar o meu ego. O quanto meu ego precisava, sabe, ser massageado e que as pessoas me reconhecessem. E eu comecei a entender que eu queria provar. Queria provar que a Andressa era uma pessoa legal, que a Andressa era uma pessoa gente boa. Mas, obviamente, eu sou um ser humano. Em vários momentos, a minha oscilação sentimental, emocional, eu sempre fui uma pessoa muito direta, uma pessoa que às vezes não tem muita paciência com algumas coisas e que começou a sair do meu controle. No controle, quando eu falo de relacionamento mesmo, de querer que as pessoas fizessem de uma forma e eu não conseguia aquilo. E não conseguia chamar atenção, e não conseguia mostrar, e não conseguia falar, mas você não tá vendo quem eu sou e tudo mais. Isso sumiu 100%? Não. Mas quando que eu percebo que o processo começou a mudar? A partir do momento que eu comecei a olhar para o passado de uma forma diferente, que eu comecei a aceitar um pouco de ajuda. Quando eu percebi que eu estava me isolando, afastando de pessoas, quando eu vi que alguns relacionamentos começaram a ficar forçados, eu às vezes estava ali por obrigação, eu não conseguia entregar o meu sentimento, era sempre algo muito do que eu posso fazer pelo outro e não sabia receber muita coisa. E o início da minha fase adulta, eu comecei a ver que eu estava muito triste comigo. A nível de família, que eu olhava algumas outras famílias, algumas relações com irmãos, por exemplo, relação com os pais, que eu falava, cara, por que isso é tão diferente comigo, né? Ah, não, foi porque eu cresci assim, foi porque as coisas aconteceram assim, assim, assado. Eu comecei a usar o passado como uma muleta de que para justificar como eu era. E eu não entendi, na época, que não uma condição que era permanente, era um estado. E a relação que eu tinha com esse sentimento era uma relação de muita justificativa, de me auto-boicotar. E era muito fácil justificar em cima disso, era muito tranquilo
usar isso para aliviar um pouco da minha dor, aliviar um pouco das minhas necessidades, para dizer, não, eu tenho que aceitar porque eu vim assim e vim superar isso. Mas eu nunca encontrava o caminho da superação, eu sempre ficava presa em situações que aconteceram, em situações que me deixavam muito angustiada, em situações que me faziam ter medo de viver algumas coisas, que não me deixavam arriscar, que não me deixavam fazer escolhas, que eu falava, não, por esse caminho não vai dar certo porque eu já vivi isso, ou eu sei exatamente o que pode acontecer, porque eu não vou dar conta de lidar com isso. E aquilo foi se tornando algo tão grande, até que um momento, sabe, explodiu. E explodiu de uma forma que eu perdi o controle de tudo e tudo parou de fazer sentido. Tudo estava triste, tudo eu não sentia que eu estava bem, não era um viver bem, não era legal. E eu precisei de muita ajuda. Mas aquela ajuda, até eu conseguir fazer isso, para entender que o passado ainda, eu estava alimentando ele de uma maneira muito errada, eu precisei de ciência, precisei ir no médico, precisei ir na terapia, precisei de filosofia, aprender a pensar, aprender a conversar e entender pessoas que já passaram por isso, ou que, no mínimo, não só me entenderiam, mas iam conseguir colocar entender a forma como eu estava pensando para tentar guiar em algum caminho. E a religião, a fé, de entender que de alguma forma a religião ela precisava me ensinar essa base moral que estava me atrapalhando a me relacionar. E eu sempre tentei ficar muito na defensiva na questão de relacionamento, de que eu não precisava disso, não precisava me relacionar. Eu já tinha as pessoas suficientes ali em volta de mim, da forma como estava, porque era a forma como eu interpretei lá atrás. E aí, quando eu comecei a terapia, foi um baque muito grande, porque eu comecei a me deparar com situações de interpretação. Isso acontece muito aqui, os meninos estão aqui, vão poder confirmar, a Maria também. E antes eu não percebia que acontecia muito aqui no centro com algumas pessoas que procuram os guias para conversar. O quanto o passado está vinculado na nossa memória e a gente, sabe, fica batendo na mesma tecla. E quando eu me deparei que eu interpretei algumas coisas no passado, mas que eu era diferente do que eu sou hoje. Eu tinha uma maturidade diferente, eu tinha uma idade diferente, eu tinha uma vivência diferente, eu tinha sentimentos diferentes, mas eu tornei aquilo como verdade e decidi guiar, sabe? Decidi continuar naquele caminho, martelando que aquela era a melhor forma de viver. E quando a gente se depara com esse passado e a gente começa a avaliar como a gente interpretou, e aí eu vou dar um exemplo, como a gente interpretou os nossos pais, não na condição de seres humanos, mas na condição do que eles deveriam ser na nossa intenção, na nossa ideologia, naquilo que a gente acreditava que era ser um bom pai ou uma boa mãe. Porque eu via o coleguinha da escola, o pai e a mãe tratando assim, ou porque a gente vivenciava e aprendia que essa é uma família ideal, a minha família tinha que ser daquela forma. Eu via os irmãos se relacionando muito bem, irmãos se amando, e eu tenho 3 irmãos e eu não tinha nenhum dos meus irmãos perto de mim. A forma como eu fui interpretando as coisas na minha vida, relacionamentos que se encerraram, relacionamentos que eu tive, que eu briguei e que foram se tornando numa proporção muito grande. Trabalho que eu não conseguia sair da onde eu estava com muito medo de não aprovação ou de não dar conta de realizar alguma coisa. Então, várias situações foram sendo esclarecidas na minha cabeça numa condição meio que se despir. E aí, quando a madrinha falou, você vai falar do passado, eu falei, qual que é a melhor forma da gente encarar o passado? Porque a gente quer muito olhar pra frente, a gente quer muito saber o que vai acontecer amanhã. A gente sabe que o amanhã é consequência das nossas escolhas de hoje. A gente sabe que depende muito do que a gente vai jogar de ação, de pensamento, de intenções para que o amanhã aconteça. Mas se eu não mudo hoje a minha condição de enxergar a vida, que é exatamente o que aconteceu no passado, ontem, que aconteceu semana passada, que aconteceu ano passado, na minha adolescência, na minha infância, e eu não começar a ressignificar a forma como eu olho para isso, considerando que a minha maturidade, e aí, gente, eu não estou falando só de maturidade, de idade, ou de maturidade de ser ignorante, ou, sabe, nossa, eu sou uma pessoa muito madura, porque eu acho que isso tem muito a ver com vivência, isso tem muito a ver com a oportunidade que você dá também de aprender com os momentos da vida. E eu acho que encarar isso
com maturidade e falar, cara, hoje eu tenho uma maturidade diferente para olhar para o meu passado diferente. Para olhar para o meu pai e para minha mãe e falar, nossa, eles são seres humanos. Hoje eu entendo que cuidar de uma criança, cuidar de um adolescente, sustentar uma casa, e trabalhar, e se relacionar, e se sentir bem com isso tudo, não é uma tarefa fácil. E talvez cada um entregou o melhor que tinha. Nossa, Andressa, mas o melhor que eu recebi foi muito ruim. Tá, foi muito ruim naquilo que você acreditava que era bom. Mas e hoje? Tenta dar um passinho para trás e enxergar. Você está conseguindo agir da melhor forma com tudo na sua vida? Porque se você não tá, você também está sendo um ser humano como seus pais, seus irmãos, seus avós, não sei com quem você cresceu. Olhar e mudar a forma de enxergar o que passou é muito gratificante quando realmente você faz isso de coração. Isso, pode falar. Uma vez a madrinha usou uma frase numa palestra que ela alugou um apartamento na minha cabeça. Foi que a senhora falou assim, que a gente tem que entender que ninguém é obrigado a nos amar. E quando eu acho que a gente entende isso, que ninguém é obrigado a nos amar, não é no sentido que nós não mereçamos ser amados, muito pelo contrário. Acho que nós merecemos muito, mas é entender que cada um oferta naquele momento aquilo que tem. Eu não tenho condição de te dar aquilo que eu não possuo. E foi muito bonito isso que você falou agora, que mas o que eu recebi foi tão ruim, mas era o que você, o que tinham para te ofertar naquele momento, provavelmente foi o que somou para você conseguir ressignificar a sua vivência. E não é fácil, eu vejo que não é fácil a gente conseguir sair da infância, chegar na adolescência com uma variedade de dúvidas, de sensações, de sentimentos diversos. E quando a gente toma consciência da maturidade, de que é o que daqui para frente é o que nós vamos deixar para as próximas gerações e para nós mesmos, não é fácil ter esse enfrentamento, mas ele é muito positivo. Porque ele é sinal de maturidade e eu acho que principalmente de auto-perdão. Porque eu percebo assim, pelo menos eu sempre fui muito assim. Aquilo que eu não recebi, eu acreditava que era alguma falha minha. Isso. Nossa, mas o que eu fiz de errado? Aonde eu falei? Aonde eu não estou sendo vista? Parece que eu trabalhei tanto para um trabalho dar certo na minha profissão ou em algum relacionamento que eu tive. Parece que eu fiz tanto para aquilo funcionar e mesmo assim não rolou, entendeu? Então eu acho que é o mais bonito, mas também é o mais difícil, é tirar essa culpa, né? Como se fosse um flagelo mesmo que você se coloca o tempo inteiro. Aí entra a parte de se vitimizar, Isso, entra a parte que você não respeita escolhas, Isso. entra a parte de expectativa e frustrações. São várias situações que faz a gente fechar nesse mundo e falar, não vou enfrentar, porque não vai resolver, sabe? Quero fazer um comentário, que é interessante esse assunto. Existe uma frase que é muito usada, que fala assim, que mãe é padecer no paraíso. Acho essa frase horrorosa, entendeu? Ela é injustificável, porque estabelece um princípio de que a mãe tem que suportar tudo dos filhos. A todo custo. Né? Então, quer dizer, e aí ela cria os filhos no sentido de comparação, porque ela aprendeu assim, foi feito isso com ela, obviamente ela vai passar isso para frente. E um grande problema nosso, que quando é feito essa educação de comparação, não permite usar a razão, como diz a filosofia, entendeu? Não permite eu ser racional. Então, quando eu uso a razão e permito que só a emoção momentânea ali domina o meu caminho, aquilo fica gravado. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir do momento que você aprende a pensar, que você aprende a racionalizar as coisas, aí o seu sentimento realmente passa a ser genuíno. Porque você entende o sentimento do outro, porque você usa a razão e ela tem que ser acompanhada do bom senso, e você racionaliza você entende seus sentimentos, aí eles são genuínos, aí você tem condição, se for bom, de ficar mais fortalecido, se for ruim, de você trabalhar. O que nós temos que aprender hoje exatamente é pensar.
Um ser precisa aprender a pensar, precisa aprender a usar o raciocínio, a razão, observar e ter aquela empatia de se colocar no lugar do outro, né? Jesus foi muito claro, por isso que a religião é muito importante. Quando você tem essa empatia, se fosse eu, de forma eu agiria naquelas condições dos nossos pais, por exemplo, será que eu faria pior talvez, né? Hoje, como que eu lido com as dificuldades? Eu tenho as minhas reações, como você falou. Nós estamos vivendo uma era de que nós precisamos aprender a pensar. Nós precisamos pegar as nossas emoções, deixá-las um pouco de lado, usar a razão, o raciocínio, aí depois você volta, pega aquela emoção e passa ela para o crivo da razão. É um processo, né? E a gente não respeita esse processo, aí a gente faz escolhas repentinas, fala, não, tô escolhendo certo. Só na emoção. Só na emoção, não, tô escolhendo certo, tô fazendo certo, a outra pessoa que entenda, a outra pessoa que lide com isso, a outra pessoa que... E a gente esquece da responsabilidade que a gente tem das nossas escolhas, porque isso sempre vai impactar no outro. Voltando um pouquinho no que a Suzana falou, essa questão que a gente quer aprovação, a gente quer o sentimento, a gente quer ser amado, gente, é natural nosso. É bom se sentir amado, é bom se sentir gostado. E isso parece que é uma condição única e exclusiva para viver bem. E não. É importante que saibamos separar. E quando eu tenho essa empatia que a madrinha falou, do que é que realmente o outro tá pronto para me entregar? Pode falar. Eu acho também interessante você falar, porque às vezes a gente já foi muito amado e não percebeu. A gente quer ser amado de acordo com a nossa maneira de ser, Boa, com a nossa forma de encarar a vida. Agora a senhora falou algo assim, que é... Dentro do que eu estava falando de condição e de dogma lá de trás, do passado, do que eu interpretei, a gente também cria... não é a receitinha do pão, mas a gente cria uma teoria dentro da nossa cabeça, partindo do princípio do que a gente entende que é sentimento, que é amor, de como as pessoas devem demonstrar, de como as pessoas devem me amar, de como as pessoas devem sentir, de como elas devem agir comigo. E se eu não recebo exatamente daquela forma, eu às vezes desperdiço um tempo e uma oportunidade de uma grande amizade, de um grande relacionamento, de um grande amor, de uma grande proximidade com a minha família, e algo que eu particularmente, André, sempre busquei muito e talvez estava tão ali, tão perto, tão claro, mas não, se não fosse exatamente da forma como eu fazia a leitura, não servia. É um egoísmo tão grande, eu sinto vergonha disso hoje quando eu paro para analisar algumas atitudes minhas. Mas é uma vergonha que também eu não me jogo pra baixo não, sabe? Não me coloco como, coitadinha, sabe? Não é pra apanhar, mas... É ignorância. Mas dá um sentimento de vergonha. Mas é mais por uma ignorância, por ignorar. Isso. E aí é muito, muito, muito importante que respeite o processo de análise. Quem são as pessoas hoje que estão à sua volta? Quem são as pessoas que você gostaria que estivessem à sua volta? Elas não estão por quê? Ou pra quê, né? Que tipo de relação você tem com elas? Aonde que isso alimenta o seu eu? Até que ponto isso é saudável para as suas emoções, para os seus pensamentos, para o seu estado físico? Será que realmente você está pensando? Será que é muito... O processo ele é muito doloroso de enfrentar. Antes do Issa falar, eu quero só falar de uma palavrinha que chama coragem e depois eu vou comentar sobre... Nossa, eu nem tinha lembrado, a senhora pôs esse tema agora e eu lembrei de uma série que eu assisti. Que fala sobre os traumas de infância e como a gente interpreta isso e não tem coragem de enfrentar. Não tem coragem de, quebrar aquilo, tirando a ignorância, pensando melhor, racionalizando melhor, sentindo diferente, trazendo um pouco de empatia e se permitindo sair desse casulinho que a gente criou como verdade. Eu preciso ser assim, eu sou assim, eu não vou mudar. E isso é um estado de várias defesas que a gente cria para justificar a falta de coragem. Fala isso. Nossa, tanta coisa. Porque você falou agora precisar mesmo não precisa de nada, né? Na verdade, Deus sabe o que é melhor pra gente. Realmente não está na nossa competência saber o que a gente realmente precisa. A gente tem uma ótica muito
material, muito egoísta. E aí, isso que você falou da coragem, remonta o que a Açu trouxe, que é preciso coragem, né? E humildade também, pra gente assumir que errou e não conseguiu, e tá tudo bem. Aí sim você se acolhe e sai dessa culpa, porque isso é uma questão de amar a si mesmo, né? Voltando lá na questão que a Madalena falou, a gente nem percebe por quê. Muitas vezes a gente não sabe nem se acolher. Quem dirá entender o que o outro está oferecendo, que às vezes de uma forma tão diferente da nossa, é difícil mesmo ter a sensibilidade de perceber que é um amor diferente, não é aquilo que eu tenho, se eu estou referenciado só em mim, não me abro ao outro, aí eu vou ter dificuldade mesmo de entender. Tem uma coisa que a gente, que eu ouço muito, já ouvi aqui no centro, ouvi fora, é muito legal, e quando a gente não sabe o que é bom, qualquer coisa serve. Certo. Então aí a gente cai nessa daí, aí volta então na busca, cadê você falou da aprovação e piriri, porque você não está seguro, né? A questão da gente falar que a fé é a certeza que a gente consegue. Então você raciocinou na filosofia, você pegou as ferramentas da ciência e faltou ali ter certeza que você pode, né? Isso vem muito junto com a fé. Nossa, você me lembrou acho que a gente já conversou sobre isso, que a gente acha que a gente está tão bem, às vezes, e que tá agindo tão certo, mas que a gente se machuca tanto tentando encaixar numa aprovação e que vira um desrespeito com a gente mesmo. Sabe aquela frase assim, ela é curta, mas ela é tão profunda, eu fiz o que pude. A gente tinha que avaliar bem essa frase. E acreditar nela, quando falar. Não falar e se perdoar também, que era o que você podia. Quando você fala essa frase, fale eu fiz mesmo, o que eu pude, né? já está o perdão embutido nisso. É verdade. Eu fiz o que eu pude. E aceitar, né, que chegou nesse limite, que, cara, eu preciso me priorizar. Eu preciso me valorizar, porque eu não posso controlar o outro mais. Rapidinho, Maria, até que ponto o meu sentimento e essa condição que eu criei pra mim, eu tenho que realmente ficar nessa situação. Sabe, de ficar preso profissionalmente, ficar preso no relacionamento, ficar preso no passado, de não se permitir a novas coisas. A gente quer novas coisas, mas a gente não escolhe, não escolhe, não deixa as coisas acontecerem com essa escolha de falar, eu fiz o que eu pude. Eu entendi isso melhor, tem umas 2 semanas. Teve um episódio aqui no centro de uma consulente, vários eventos, a gente discutiu, ela conversou muito comigo e eu tentei mostrar para ela algumas coisas que ela não estava conseguindo enxergar e resumindo a conversa, né? É como ela interpretou como se ela não tivesse entendido, tivesse sido compreendida, como essa questão toda. Quando eu estava conversando com uma terceira pessoa sobre isso, né? E ela me falou, não quero que você fique chateada, não. Eu falei, não, eu fiz o que eu pude. Fiz o que estava dentro da minha condição. Mais do que isso eu não tenho para oferecer. Porque quando você tenta oferecer mais do que isso, aí já é uma hipocrisia. Não está dentro do seu contexto. Você não está acreditando naquilo que você está falando mais. E outra, você deixa de entregar o que você realmente tem de verdade. E eu fiquei tranquila, porque realmente eu fiz o que pude. Eu tive certeza que eu fiz o que pude. Entendeu? Existe uma diferença entre você fazer o que pode, entre a expectativa que a pessoa criou dentro daquilo que pudesse ser feito. E a gente tem que aprender a separar as duas coisas. Porque senão a gente cuida, né? Do outro, tipo assim, sempre, tipo, o tempo todo. Será que vai achar? Será que não sei o quê? Isso é importantíssimo da nessa frase, me lembrou outra coisa. Porque o contrário, tentando fazer o reverso aqui. Quando você entende eu fiz o que eu pude, fica mais fácil você entender que o outro fez o que pôde, que é o que a estava falando. Tem empatia nisso, porque tem o perdão. Os meus pais fizeram o que conseguiram. Que puderam, com o repertório com a infância deles, com os traumas deles. E aí eu quero falar um ponto que você me lembrou agora, sobre os traumas, né? Hoje são tratados de uma forma com mais atenção, mas também são usados como não só justificativas, etc., porque existem, obviamente, gente, e aqui eu não estou desconsiderando, traumas que realmente são muito fortes e que cada um interpreta da sua maneira e que aquilo dói na alma mesmo e leva tempo para ser cuidado, leva tempo para ser entendido, machucou muito, doeu muito, são situações complexas, assim. Então, não estou desconsiderando que isso não é algo que não vai doer.
O passado, ele tá aí para ser lembrado, mas não para ser vivido o tempo todo. É lembrado no sentido de aprendizado. Minha chavinha só virou na hora que eu entendi isso. Eu não posso apagar o meu passado. Eu não posso apagar a minha escolha que eu tô fazendo agora. Não consigo. Não tem como. Não tem como. Acho que é essa culpa que a gente carrega e o nosso guia dirigente aqui da casa, o nosso mestre cangaceiro, ele fala muito que a pior dor do espírito é a dor do remorso. Ou seja, o que mais dói é quando a gente olha para o passado e fala, por que eu fiz isso? Então, isso sempre veio martelando na minha cabeça de tentar também desfazer algumas coisas. Ainda estou presa em algumas situações? Estou. Tentando trabalhá-las com mais consciência? Sim. Tentando entender como eu sinto as coisas aqui dentro? Também. Mas eu também me sinto bem de caminhar nesse processo de falar que preciso enfrentar, porque eu, durante muito tempo, guardei muita coisa no bolso e falei, deixa aqui, qualquer hora eu trato disso, e foi passando o tempo e não quis saber, porque era muito mais fácil assim. Então, não considerem aqui que os traumas eles não têm dor, mas é uma opção fazer aquilo ser um sofrimento. Existe uma opção, eu Isso. saio dele ou continuo. Existem escolhas o tempo todo. E a gente ainda bate na mesma tecla, a gente ainda quer provar pra gente mesmo que as coisas vão acontecer como eu quero, ou que as pessoas vão fazer como eu quero, ou que as pessoas vão me entender. Nossa, tentem sair um pouquinho do que vocês estão fazendo de escolha aí, que é o que eu tentei fazer muito hoje, olhar com um pezinho assim de fora e falar, Andressa, o que você tá arrumando aqui nessa situação? O que você tá esperando? O que você quer realmente? O que você sente? Sem esperar nada do outro, porque, como a Suzana disse, é uma escolha do outro também. É uma escolha do outro ficar para gostar de quem você é, ou de como você age e da sua verdade. Não esconda isso, mas também é uma escolha do outro e respeite a escolha do outro. Antes de você comentar. Pode falar. Faça igual a Maria, gente, também comentem, é legal a gente saber o que vocês estão achando aí. Isso, comentem. Esse tema é exatamente o que eu estou vivendo, precisando desprender do passado. Eu achei interessante já falar de desprender, que é o que você falou. Não é apagar, é você desprender, quando você pode até voltar lá para revisitar. Igual aquele termo que o Perol gosta muito, do Sankofa, que é um termo de alguma região da África, que eu não lembro agora. Que é poder voltar no passado, não tem problema nenhum voltar lá para aprender e utilizar isso de conhecimento. Mesmo porque você não consegue eliminar. Exato. Tá feito, tá não é Dentro da apagar. história, a gente fala que o passado não é para ser cansativo, ele é para ser elucidativo. E nem ser cancelado. Porque né, a gente tem mania de cancelar. Chegou a palavra de Cancelar o passado, a gente se cancela, né? Cancela, eu só me tornei quem eu sou hoje. Seu maior hater é você Meu mesmo. maior hater sou eu mesmo, porque eu cancelo tudo que eu fiz, todas as minhas escolhas e tudo que eu achei que na época eu tava escolhendo bonitinho, aí vira, sabe, uma cobrança. Ao mesmo tempo. Vítima e algoz. Eu ia comentar esse final de semana, não sei se meu irmão tá aí, se ele tá assistindo, depois eu comento com ele, mas eu já falei isso pra ele algumas vezes, pra um deles, né, pro Ian, mas esse final de semana eu vivi algo, tipo, muito louco, assim, eu comentei com a madrinha ontem. Durante toda a minha vida eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Se alguém da minha família assistir, eu não tenho vergonha. Mas durante muito tempo da minha vida eu sempre quis muito a aprovação da minha família, não só pelo lado que era muito difícil no começo aceitar a homossexualidade, mas de entender a minha independência e a forma como eu me excluía de tudo e querer ser aceita pela minha família. E esse final de semana eu vivi um final de semana assim muito gratificante pra mim, que eu consegui estar dos lados, né, meus pais são separados, dos lados das minhas duas famílias, me sentir bem e ser a pessoa que eu sou sempre, falar as besteiras que eu sempre falei, e eu sempre pude fazer isso. Mas eu nunca quis, eu nunca me permiti, porque eu criava uma barreira muito louca, assim, de não, mas se eu brincar assim, ou se eu fizer isso, se eu falar aquilo, o outro vai me olhar e já vai, sabe, vai vir julgamento. Não, era eu o tempo todo me julgando. E me permitir olhar para o passado dessa forma fez com que eu reconstruísse em mim
E não na minha família, porque depois que eu mudei, gente, muita coisa mudou. E foi assim, um final de semana sensacional pra mim. Que eu estive perto da minha família, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu sei que me amam. E eu senti isso, não foi algo que eu me forcei a sentir. Eu senti, foi natural, sabe? Foi muito, muito, muito bom. E eu me senti muito grata. E aí, voltando lá no início da live, eu percebi que eu estou vivendo bem. Essa sensação, viver bem pra mim é uma sensação que, diante das minhas escolhas, diante de como eu encaro o passado, de como eu estou olhando daqui pra frente, que eu preciso escolher diferente, eu preciso aprender e estar aberta pra isso, tá me fazendo bem. Eu assisti uma série, depois assistam, eu tô viciada em dorama, eu confesso. Está tudo no Netflix, Está Tudo Bem Não Ser Normal. E é uma série que fala sobre... Coreano. Eu acho que é coreana, né? Dorama é coreano. E eles falam sobre o quanto a nossa personalidade é formada na infância e quantas oportunidades nós temos de entender que a personalidade é mutável na vida adulta e que a gente ainda age como criança. Eu achei que fez muito sentido pra mim exatamente nesse tema. Do quanto a gente ainda quer rebater algumas coisas, quer provar algumas coisas para as pessoas e esquece de ser a gente, de entregar o melhor que a gente tem, sabe, incondicional, independente do que as pessoas têm para entregar pra gente, é isso que eu tô tentando fazer, eu entrego o meu melhor. Eu entrego o que eu tenho de melhor pra você. Da forma como eu me relaciono, da forma como eu trabalho com os guias que escolheram trabalhar comigo, da forma como eu vivo a religião, da forma como eu tento enxergar e aprender com Jesus, da forma como eu tô vivenciando com a minha família, com os meus amigos, com a madrinha e com o padrinho. É tudo muito claro pra mim hoje. Significa que eu tô 100%? Óbvio que não. Isso causa um medo também, porque aumenta a responsabilidade, porque eu me torno mais consciente. Eu me torno mais consciente das minhas escolhas. Andressa, só para finalizar o que você falou aí, na verdade, a sua vida, a minha, de todos nós, sempre foi a mesma. Nós é que mudamos. Porque a gente fala, nossa, minha vida mudou demais. Não, a vida sempre foi a mesma. Quem mudou somos nós. Eu cheguei lá na casa da minha família, minha tia falou assim, Ei minha filha, sua vida virou do avesso, né? Eu falei, tia, e eu acho que o avesso é o lado certo. Eu não sabia que eu podia olhar a vida de forma diferente, me permitir essa mudança. E eu descobri, tipo, outras coisas, assim, maravilhosas. E tô me descobrindo. Então, antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Está tudo bem não ser tão normal. Está tudo bem não ser normal. Está tudo bem não ser normal. É que ele tava falando que era dorama, Coloca aí, né? Está tudo bem não ser normal? Que é que ela fala que assistiu. Está tudo bem não ser normal. É isso. Para encerrar, eu quero deixar uma perguntinha na cabeça de vocês. Quando a gente fala do passado, situações do passado, família, amigos, qual que é a primeira coisa que veio aí na sua cabeça? Por que foi isso que veio? E o que está te fazendo, neste momento da sua vida, retomar esse pensamento e revisitar esse momento do seu passado? Pense um pouquinho sobre isso e lembra de tentar mudar a forma de enxergar. Existem milhões de pessoas à sua volta que podem te ajudar a enxergar isso diferente, trazer o auto-perdão e fazer com que você faça boas escolhas daqui para frente para você, não para o outro. Então, que a religião, a ciência, a filosofia, tudo isso possa te apoiar nesse momento. Seja lá como você vem alimentando esses pontos, mas se de alguma forma você está aqui assistindo, é porque acho que precisava escutar, precisava pensar um pouquinho sobre isso. Então, que Deus e toda a espiritualidade nesse momento possa te abençoar. Te abençoar com os seus pensamentos, te abençoar te guiando para um caminho de reflexão, de respeito com o seu processo. Mas o que eu mais quero pedir para Jesus hoje é que Ele nos ensine o ato da gratidão através da coragem. Que a coragem seja uma ferramenta muito importante. Não para enfrentar as pessoas, não para
discussões, para que você tenha razão. Não. Mas para que a coragem de aceitar e enfrentar você, o seu eu, o seu passado, o seu presente. E o principal, que essa coragem te faça sonhar. Sonhar com o seu futuro, para que você se imagine daqui 1 ano, 2 anos, como que você quer estar. Aonde você quer estar trabalhando, o que você quer estar fazendo, com quem você quer se relacionar. Quantos amigos ou que tipo de amigos você quer perto de você, como você quer estar com a sua família. Os bens materiais que a gente precisa, mas sem ganância, como que você vai construir isso? Que a coragem te leve à gratidão. É um caminho longo, é um caminho de persistência, mas do outro lado é libertador. Que Jesus, espiritualidade do bem e as boas energias estejam com todos vocês. Que assim seja. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui.